Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um curso da BZ Praticagem, tá? No vídeo de hoje, nós vamos abordar sobre a prova de remanejamento de práticos da ZP07. E antes de iniciarmos, tá? Para quem não está entendendo do que eu estou falando, pessoal, está aqui, ó. Bem, no dia 1º de agosto de 2023, né, saiu uma portaria, tá? Que trata a respeito do remanejamento de práticos da ZP07, tá? A ZP lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Vamos grifar aqui alguns trechos interessantes, ó. Bem, no artigo 1º dessa portaria, que trata do propósito aí exatamente da portaria, né? É remanejar dois práticos da ZP07, de acordo com o preconizado no artigo 2.48 da Norman 12, tá? Hoje já é a Norman 311, sendo em ordem de prioridade, um prático para a ZP06, né, que é a ZP lá de Areia Branca, também no Rio Grande do Norte, e um prático para a ZP02, que é a zona de praticagem de Itacoatiara até Tabatinga. Tudo bem? E como que ocorreu esse processo de remanejamento? Tá? Olha só, havendo mais de um prático voluntário para cada ZP, porque lá na Norma 311, tá, o processo de remanejamento a priori ocorre com o prático voluntário, ele se voluntaria para ser remanejado. No caso de ter mais de um prático voluntário, né, é definida para receber os práticos remanejados, estes serão submetidos a um teste escrito. Tá? Então, aqui nós vamos resolver exatamente esse teste escrito. E como que ocorreu esse teste escrito, pessoal? O teste escrito, o dia não nos interessa, tá? Mas olha só, das 9 da manhã até as 11, tá? Uma provinha lá de 20 questões de múltipla escolha. E é essa provinha aqui que nós vamos resolver agora para vocês. Tudo bem? Então vamos dar prosseguimento. Bem, antes da gente começar a resolução, pessoal, eu queria falar um pouquinho para vocês como que funciona. A resolução dessa prova, né, dessas 20 questões, vai ocorrer tal como acontece todos os sábados no curso de exercícios da BZ Praticagem, tá? Então, nós vamos ler a questão, nós mostramos o gabarito proposto e depois nós vamos lá para os trechos dos livros, né? E pegando exatamente cada parte que foi cobrada na questão. Tá bom? Lembrando que em todos os nossos cadernos, nós sempre vamos disponibilizar o vídeo com a correção, tá? Esse aqui vai ficar claramente gratuito aí no YouTube. Nós disponibilizamos também o gabarito comentado, tá? Que é exatamente esse gabarito que a gente mostra em sala. O gabarito é disponibilizado na forma de PDF para os nossos alunos, assim como nós também disponibilizamos o gabarito com tempo. Que gabarito é esse? Para você que está mais avançado aí na publicação, eu errei só a questão de número 10. Lá no gabarito com tempo, mostra exatamente o trecho do vídeo onde começa a correção da questão número 10. Tudo bem? Então, galera, para mais informações, caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato aí com a BZ. Lá tem o nosso site, né, o www.bzpraticagem.com.br, tá bom? Lá tem os contatos onde vocês podem tirar as dúvidas, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar aí com a correção dessa prova. Então, primeira questão, valendo 5 pontos. Tá? De acordo com o contido na Norma 311, as normas da Autoridade Marítima para o Serviço de Praticagem, antiga Norma 12, tudo bem? Marque a resposta incorreta. Olha só, pessoal, o gabarito proposto, sugerido aqui para essa questão, é eco. Por que que seria eco, professor? Bem, olha só o que a eco diz. Caso a faina de praticagem demore mais do que 6 horas, deverá ocorrer revezamento do prático. O prático substituído nessa situação entra na condição de prontidão,
o que não poderá ser inferior a 2 horas. Pessoal, aqui é um termo que ocorreu aí com essa revisão. Esse termo apareceu agora na revisão número 2 da Norman, agora 311, tudo bem? E aqui não é prático em prontidão, não. Aqui é prático aguardando pela manobra, tá bom? Aguardando pela manobra. Então, mais para frente nós vamos ver cada conceito sobre essa nova atualização aí da Norman 311. As demais alternativas estão todas corretas, tá bom? Então, vamos logo lá para os trechos, que aí fica mais fácil da gente entender. Olha só, Norman 311, lá o gabarito está entre as páginas 220 até 224, tá bom? Então, vamos lá. Escala de rodízio única do serviço de prático. Ela é estabelecida mensalmente para cada ZP e ela separa os práticos, pessoal, em 2 grupos. Ou os práticos estão em período de escala ou em período de indisponibilidade. O que seria um prático em período de escala? Tá? É o prático que ele está à disposição, pessoal, para manobrar. Tá? Então, quando ele está em período de escala, esse prático pode estar em serviço, quando ele está à disposição para manobrar, ou à disposição para ser requisitado a realizar fainas de praticagem, que aí, no caso, é o prático em prontidão. Então, em resumo, o prático em período de escala é aquele prático que pode manobrar, quer ele esteja à disposição efetivamente para a manobra, quer ele possa ser requisitado. Beleza? Vamos continuando aqui, ó. Os práticos em serviço, galera. O primeiro grupo aí dos práticos em escala. Então, dentro do período de escala, os práticos em serviço são aqueles que estão aptos e prontos para realizar as fainas de praticagem. E aqui ele pode estar ainda em 2 grupos. Um prático em manobra, que é o prático que está efetivamente na faina de praticagem, conduzindo ali o navio, ou esse prático pode estar aguardando pela manobra. O que é um prático aguardando pela manobra? Tanto é o prático que está lá na atalaia, esperando o próximo navio, quanto um prático que, por exemplo, passou lá um determinado tempo onde ele estava em manobra e ele está aguardando, está no período de descanso dele, vamos dizer assim, aguardando reiniciar o novo período dele em manobra. Beleza? Exatamente o que fala aqui nesse item bravo. Nas fainas de praticagem de longa duração, o prático a bordo no período de descanso por motivo de revezamento será considerado como prático aguardando pela manobra. E o prático que estiver a bordo aguardando ser requisitado, desde que devidamente acomodado, por exemplo, o prático chegou lá no navio, o navio ainda não está pronto para largar as amarras e largar as espias, né, e sair do cais, então o prático está também aguardando pela manobra, ou também chamado de prático à disposição do comandante. E o que seria esse prático em prontidão que você falou, professor? Prático em prontidão são os práticos dentro do período de escala, tá? Eles não estão, de fato, em efetiva faina, eles não estão em serviço, mas eles podem ser requisitados, tá? E isso em situações excepcionais. Beleza? E o período de indisponibilidade, que já é a outra, vamos chamar assim, a outra caixa, tá? Contrário ao período de escala, é o período no qual o prático não está disponível para ser requisitado. Enquadram-se nessa situação os práticos que não estejam em escala e os práticos em afastamento temporário ou em período de férias. Beleza? Vamos agora aqui, pessoal, fazer um esqueminha sobre tudo isso que a gente falou. Olha, eu tenho aqui a escala de rodízio única do prático. O prático ele pode estar em 2 grandes grupos, ou em escala ou em período de indisponibilidade. Bem, o período de indisponibilidade é esse aqui, ó. Ou ele não está na escala, né? Ou ele vai estar de férias, ou ele está com afastamento temporário. Tá bom? Aqui o prático quebrou o braço dele e não pode manobrar consequentemente. Beleza?
Vamos agora entender aqui essa caixa aqui da escala. Existem duas possibilidades para o prático que está em escala. Ou ele vai estar em serviço, ou ele vai estar em prontidão. O que seria um prático em prontidão? É aquele prático que está lá na casa dele, em tese. Ele só vai trabalhar caso surja alguma situação excepcional. E neste caso, a Norman 311 deixa claro para a gente que, caso ele seja requisitado, ele tem que apresentar-se no máximo em 12 horas. Tá bom? Então, esse é um númerozinho importante aí para a gente decorar. Vamos agora para outra caixa, que é o prático em serviço. O prático, quando está em serviço, ele pode estar, como a gente falou, em manobra ou aguardando pela manobra. Os numerozinhos do prático em manobra. Bem, o prático só pode ficar em manobra por, no máximo, 6 horas consecutivas, após as quais ele tem que ficar pelo menos 2 horas aguardando pela manobra, depois dessas 6 horas trabalhadas, né? Bem, e em 24 horas, o prático só pode ficar em manobra por no máximo 12 horas, ok? Sendo que, pessoal, nessas 24 horas, pelo menos um período de aguardando pela manobra deve ser de 6 horas consecutivas, tá bom? Então, o prático ele só pode ficar em manobra 12 horas e necessariamente ele precisa ir descansar aí umas 6 horas consecutivas, tá bom? Continuando pelos números que foram abordados na questão. O prático em período de serviço, pessoal. Em período de serviço, aqui eu já estou falando de dias. Nas zonas de praticagem, cujo comprimento aí da zona é menor que 30 milhas náuticas, o prático só pode ficar em período de serviço por 14 dias. Lembrando que período de serviço engloba tanto em manobra quanto aguardando pela manobra. E em zonas de praticagens com a área de navegação, né, o canal navegável maior ou igual a 30 milhas náuticas, ele pode ficar aí 21 dias, ok? Sendo que, para cada 4 dias trabalhados aqui em serviço, ele precisa ter um dia de indisponibilidade. Olha só, galera, aqui também é um bom ponto para a questão, trocar isso por em prontidão. Não é. Para cada 4 dias em serviço, olha só o próximo itemzinho, para cada 4 dias lá no período de escala, né, em serviço, ele tem que ficar um dia em indisponibilidade. Tá ok? Bem, Pedro, você falou aí sobre horas e tudo mais. Como é que funciona isso? O cômputo das horas se inicia às 8 horas de cada dia, tá bom? Bem, e assim a gente finaliza a nossa primeira questão. Vamos para a segunda. De acordo com o contido na Norma 311, normas da Autoridade Marítima para o Serviço de Praticagem, marque a alternativa que não é dever do prático. Bem, a única assertiva aqui que não satisfaz um dos deveres do prático está no item delta. Contribuir para a habilitação do comandante de uma embarcação quando este estiver em processo de habilitação para a dispensa de uso de prático, sendo impedido de participar de banca examinadora. Bem, pessoal, o que fala lá na norma, nós vamos ver no próximo slide, que ele deve participar da banca examinadora, tá? E não é impedido. Aqui ele quis confundir a pessoa que estava resolvendo a questão, porque o que acontece? Lembra que quando um praticante de prático, uma pessoa passa no processo seletivo, que ele entra lá no, vamos chamar assim, de estágio, né, no programa de qualificação, ele necessariamente vai ter que ter um prático monitor. E quando ele fizer, lá depois dos 18 meses, ele der entrada, tá? Lá no exame de qualificação para prático, ele tem que ter uma banca examinadora, lá naquele exame, que é dirigido pelo capitão dos portos. Naquela banca examinadora,
o prático monitor desse praticante de prático não pode fazer parte, tá? Aí ele quis trocar os dois raciocínios. Mas vamos ver aqui os deveres do prático. Olha só, lá na página 226 a 228, nós temos os deveres do prático. Ó. Compete ao prático no desempenho de suas funções: assessorar o comandante da embarcação na condução da faina, manter-se apto a prestar o serviço de praticagem em todos os tipos de embarcações e em toda a extensão da ZP, estabelecer as comunicações que se fizerem necessárias, comunicar a CPDLAG, variação de profundidade, variação de correnteza dos rios, canais, barras, portos, tá bom? Principalmente depois de ventos fortes. Comunicar a CPDLAG qualquer alteração ou irregularidade observada na sinalização náutica. Comunicar o comandante da embarcação aquelas condições desfavoráveis ou insatisfatórias, né, para a realização da faina, e isso que vai servir até a CPDLAG a declarar impraticabilidade, né? Manter-se atualizado quanto às particularidades de governo, manter-se atualizado quanto às alterações nos documentos náuticos, faróis, etc., lá na sua ZP, cooperar com as atividades SAR quando solicitado pela CPDLAG, assessorar a CPDLAG lá nas atividades de assistência e salvamento de embarcações. Vamos continuando, vamos ver todos os deveres do prático agora. Vamos lá. Manter atualizados seus dados, olha só, integrar bancas examinadoras pertinentes ao processo seletivo, à categoria de praticante prático, exame de habilitação para prático e processo de habilitação de comandantes para dispensa de uso de prático, quando designado pelo DPC ou CP. Então, lá na assertiva, ele diz que não podia integrar bancas examinadoras. Não, é justamente um dever do prático integrar as bancas examinadoras. Bem, executar as atividades do serviço de praticagem mesmo quando em divergência, cumprir aero, cumprir o número de fanas requisitados para cada prático, submeter-se aos exames médicos, portar colete salva-vidas, cumprir as normães e NPCPs e NPCFs, manter-se em disponibilidade na ZP durante todo o período de escala, contribuir para a qualificação dos praticantes de prático, realizar o ATPR e apresentar-se na faina de praticagem com todas as condições de rigidez física e mental. E os itens que foram cobrados, galera, olha só, está aqui grifado de amarelinho, ó. Assessorar o comandante, o item ECO aí, comunicar a CPD-LAG, o item Foxtrot, comunicar também a CPD-LAG condições desfavoráveis, o item Juliet, assessorar a CPD-LAG nas fainas de assistência e salvamento, o Lima, que é integrar as bancas examinadoras, e o item Tango, que eu só coloquei aí para chamar a atenção, que o prático ele tem que contribuir na qualificação do praticante de prático. Tá? A questão da qualificação do comandante não é bem um dever do prático participar aí da qualificação de comandante para prático, tá bom? Mas ele deve integrar, sim, as bancas examinadoras. Vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Com base no livro Rebocadores Portuários, primeira edição, de maneira geral, os rebocadores são necessários nas seguintes situações: reboque, atracação ou desatracação, auxílio no governo ou giro do navio e acompanhamento. Assinale a alternativa correta, considerando a mais apropriada em uma situação quando se deseja rebocar uma embarcação que se encontra com problemas de governo. Bem, o gabarito sugerido para essa questão é a letra alfa. O cabo de reboque deve ser passado na popa da embarcação rebocada. Vamos ver lá o trecho do livro, galera. Olha só, lá no capítulo 2 do livro Rebocadores Portuários, ele começa na página 32, falando sobre o método de assistência na proa do navio, e lá na página 34, ele fala dos métodos de assistência na popa do navio. Então, olhando aqui na proa do navio, olha só o que ele fala, que é a posição mais eficiente para dar seguimento avante, tá? Tem efeito limitado quando tem águas restritas e um navio sem governo. E um pouco acima, olha só, rebocar o navio sem propulsão, sem propulsão.
É diferente do caso na popa do navio. Na popa do navio, olha só o que ele fala: é o melhor ponto de aplicação da força quando se quer manobrar o navio com problemas de governo, tá bom? É também uma utilização clássica para rebocadores azimutais ou cicloidais com propulsão a ré, tá bom? Lembrando lá que ele tem uma frase mais para frente que ele fala que os propulsores tratores, tá, eles foram feitos para trabalhar na proa do navio. E então, por isso que na popa é a utilização clássica para rebocadores com propulsão a ré. Mas por que, professor, que ele está falando que na popa é melhor para navios com problemas de governo? Olha só, vamos ver aqui esse navio, pessoal. Aqui eu tenho um naviozinho, aqui é o fluxo de água, tá? Essas setinhas em azul. E esse navio está com o leme defletido a boreste. Vamos supor que o leme ficou preso aqui, travado em todo o leme a boreste. E esse navio que a priori vinha aqui reto, né? Agora está começando a guinar para a boreste. Bem, a gente sabe, pessoal, que conforme o fluxo de água passa aqui no leme, esse leme gera uma forçazinha aqui, vamos dizer que é perpendicular à parede aqui do leme, a força resultante, chamada, eu denominei aqui de FL, né? Força no leme. Essa força no leme faz com que o navio gere um ângulo de ataque com fluxo, e esse ângulo de ataque faz surgir uma força hidrodinâmica, né? No caso aqui para Boreste. Essa força hidrodinâmica atuando no casco, pessoal, é a força que faz o navio guinar para o bordo correto, né? Para o bordo da guinada do leme. O bordo de deflexão do leme, melhor dizendo. Bem, professor, por que que você colocou essa força hidrodinâmica lá na proa? Só a posição da atuação dessa força hidrodinâmica varia muito com o formato do casco do navio. Também vai variar se esse navio está com trem de proa ou trem de popa. Mas aqui, para facilitar o nosso entendimento, eu optei por colocar, né, essa força hidrodinâmica atuando mais ali na região da proa do navio. Beleza? Continuando aqui o nosso raciocínio, a nossa construção do nosso entendimento. A gente sabe, pessoal, que quando o navio tem segmento avante e esse navio está guinando, nós temos um ponto bastante interessante de análise, que é um ponto onde só existe movimento rotacional desse navio. Esse ponto a gente chama de ponto pivô. E nós sabemos que, quando o navio tem segmento avante, esse ponto pivô está localizado mais para a região da proa. Olha só o ponto pivô do navio aqui, representado bem pertinho aí da proa. Cada publicação, pessoal, traz uma posição aí para esse ponto pivô. Não cabe a nós aqui destacarmos e separar cada publicação dessa. Mas, a priori, vamos colocar esse ponto pivô aqui mais para a região da proa. Então, olha só, pessoal. Eu tenho aqui um ponto pivô, localizado bem aqui na região da proa, e eu quero saber, eu quero fazer com que esse navio volte a ficar em linha reta com o fluxo, certo? Faz mais sentido eu colocar um rebocador na proa ou um rebocador na popa? Obviamente, pessoal, faz muito mais sentido eu colocar um rebocador na popa. Por quê? Esse rebocador aqui atuando, no caso aqui no método indireto, que para velocidades maiores que 5 a 6 nós, ele vai ter um fluxo de água aqui, que vai gerar também uma força hidrodinâmica no casco do rebocador, que se transforma aqui na força no cabo. Tá? Olha só, pessoal, vamos comparar. Olha a distância dessa força FC aqui, força no cabo, em laranja, em relação ao ponto pivô, com essa força hidrodinâmica do casco do navio em relação ao ponto pivô. O braço de alavanca da força FC é muito maior do que o da força FH. Então, faz muito mais sentido eu colocar esse rebocador aqui na popa. Obviamente, se esse rebocador estivesse aqui na proa, né, ele teria que puxar para cá, né, e estaria executando uma força aqui. Olha a diferença no braço de alavanca, é muito pequena. Então, faz muito mais sentido eu colocar esse rebocador na popa. Pois bem, pessoal, isso aqui é a explicação física
analisamos as forças, ângulo de ataque e tudo mais. Vamos entender isso aqui de maneira mais lógica? Vamos trazer para a nossa realidade? Olha só, aqui eu tenho a carroceria, né? Aqui é um motorhome aqui, né? Que esse navio quer puxar. Olha, o motorhome não tem motor, ele está parado. Se eu quero rebocar esse motorhome que está parado, então eu tenho que puxar ele lá na proa dele. Então, por isso que na proa do navio é para rebocar um navio sem propulsão, um navio que está parado. Agora vamos olhar na popa. Isso aqui é um método da polícia, se eu não me engano, americana, que ela para um navio, para um carro que esteja fugindo da polícia, né? Então, se esse carro está vindo aqui para frente com muita velocidade, vamos supor que é um carro descontrolado, então o carro da polícia pega e se engata aqui por ante a ré do carro. Então, se eu tenho problema de governo, é melhor eu colocar um rebocador na polpa do navio assistido. Então, a gente decora agora essas duas figurinhas e nunca mais vamos esquecer qual método é melhor para o quê. Beleza? Vamos então para a próxima questão. Questão de número 4. Com base no livro Rebocadores Portuários, quando se pretende estabelecer um dispositivo de reboque adequado para uma manobra portuária, a primeira questão a ser resolvida é o cálculo da força necessária para mover o navio a ser manobrado. Em qualquer situação, esta força requerida para o dispositivo supracitado deve ser suficiente não apenas para movimentar o navio, mas para interromper o seu movimento. E mais ainda, deve ser capaz de superar as forças contrárias ao sentido do movimento desejado. Né? Marque a opção correta. Bem, o gabarito sugerido para essa questão é bravo. Com base nestas definições, a força requerida será calculada em função das características principais do navio, associadas às condições locais. Bem, pessoal, o que essa questão está falando? Essa questão nada mais, nada menos, tá? Ela está falando do cálculo de bola de pool. Como é que eu calculo bola de pool? Bem, até onde eu me lembre, até no TUP, como no Rebocadores Portuários, a gente tem duas fórmulas, né? Duas formas, melhor dizendo, de calcular o bola de pool. Ou a gente olha para o deslocamento do navio, que aí o Rebocadores Portuários até traz duas fórmulas aí, né? Navios com deslocamento maior que 100 mil e menor que 100 mil toneladas. Ou a gente olha para as forças ambientais. Para as forças ambientais. Em especial, nós temos equações para vento, para corrente, e lá no TUP ele traz também aqui para ondas. Até onde eu me lembro, a gente só sabe equações nesse sentido, que envolve o deslocamento do navio e forças ambientais. E é exatamente isso que o livro nos diz, pessoal. Olha só, com base nessas definições, a força requerida será calculada em funções das características principais do navio, deslocamento, calado, área das obras vivas e mortas, associadas às condições locais, tal como vento, corrente e característica das vagas e profundidades. Pessoal, é exatamente tudo que aparece aqui nessas fórmulas. Por quê? Para calcular o vento, eu preciso saber o comprimento do navio. Eu preciso saber qual é o calado aéreo desse navio, né? Vou colocar aqui CA, de calado aéreo. Para calcular a corrente, eu preciso saber qual é o comprimento entre perpendiculares desse navio. E eu também preciso saber qual é o calado desse navio, assim como eu preciso saber qual é a profundidade na região para determinar os coeficientes. Para calcular a onda, eu preciso saber a altura significativa das ondas, preciso saber também o comprimento do navio. E para o cálculo das forças envolvendo o deslocamento do navio, obviamente que eu preciso saber quantas toneladas esse navio está deslocando. Então, pessoal, calculado o Bollard Pool, calculado isso com base nas características do navio e condições, eu vou lá e vejo qual é o Bollard Pool individual de cada rebocador.
Então, dividindo isso daqui pelo Bollard Pool individual de cada rebocador, né? Eu consigo achar o número de rebocadores que eu preciso para a faina. Então, por isso que o gabarito dessa questão ficou somente dessas duas características aqui, tá bom? Agora, olha só o que é bastante interessante, pessoal. Processo seletivo de 2012, o último processo seletivo aí, a categoria de praticante de prático, caiu exatamente a mesma questão. Olha só o enunciado, de acordo com o contido no livro Rebocadores, em qualquer situação, a força requerida para o dispositivo deve ser suficiente não apenas para movimentar o navio, mas para interromper, tal, tal, tal. Gabarito bravo. A força requerida depende das características principais do navio associadas às condições previstas. Então, trouxeram aí a mesma questão que caiu no último processo seletivo. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 5. Com base no livro Meteorologia e Oceanografia, do comandante Vargas Lobo, né? Marque a alternativa incorreta. Gabarito da questão aqui, pessoal, delta, gabarito sugerido, tá ok? Nos centros de alta pressão, à superfície, a circulação horizontal divergente do ar está associada ao movimento vertical ascendente? Não, pessoal. Se eu tenho aqui um centro de alta pressão e eu tenho o ar divergindo em relação a esse centro de alta pressão, obviamente não vai ficar um vácuo aqui nessa região. O ar precisa descer aqui, ó. Então eu tenho um movimento descendente, né, de subsidência desse ar e não de ascendência do ar. Beleza? Vamos ver aqui os trechos do livro. Lá no capítulo 2, entre as páginas 71 e 73, centros de baixa pressão. Ó, centro de baixa pressão é a área onde ocorre uma depressão barométrica. Ou seja, vão ter uma série de isobras onde a pressão cai da periferia para o centro. Tá? Como é que ocorre a circulação de baixa pressão nos hemisférios? O importante para a gente é aqui no hemisfério sul, né? Que eu tenho uma circulação horária, tá bom? Tenho uma circulação horária no centro de baixa pressão. E como que funciona a circulação aqui horizontal e vertical num centro de baixa pressão? Eu tenho uma convergência horizontal e uma ascendência desse ar. Lá nos centros de alta pressão, obviamente, se o nome é alta pressão, quer dizer que as isobras da periferia para o centro, a pressão aumenta. No hemisfério sul, obviamente, vai ser o contrário da baixa, né? Então, eu tenho uma circulação anti-horária. E também na alta pressão, eu tenho divergência aqui na superfície e, consequentemente, para não ficar um vácuo aqui, eu tenho que ter uma subsidência desse ar e não ascendência, como disse lá na questão. Beleza? Questãozinha mais tranquila, né? Vamos para a próxima. Questão de número 6. Com base no livro Meteorologia e Oceanografia, marque a alternativa incorreta. Olha só, o gabarito da questão sugerido é eco. Por quê? A altura de maré é o valor da altura do nível do mar acima do nível médio? Não, pessoal. A gente já sabe aí, quem faz os cursos da BZ, a gente aborda exaustivamente isso, que quando eu estou falando de maré, a minha referência precisa ser o nível de redução da carta, que nas cartas náuticas brasileiras, né, em sua quase totalidade, é o Mean Low Water Springs, tá? A média das baixamares de Cisígia. Beleza? Vamos ver aqui os trechos do livro, e nesses slides, assim, eu até trouxe mais uma explicação para a gente entender cada uma dessas frases aqui. Vamos lá. Teoria das Marés, capítulo 9, lá do livro do comandante Vargas Lobo. Lembrando que essa teoria das marés também é abordada lá no capítulo 10 do livro Navegação, Ciência e Arte, do Altineu Pires Migens. Bem,
As marés são os movimentos regulares de subida e descida do nível do mar, que se repetem normalmente 2 vezes por dia. Olha, as oscilações da maré se devem à atração da Lua durante o movimento ao redor da Terra e, em menor medida, à atração do Sol e também à força centrífuga do sistema Lua-Terra. Aqui o Huygens até traz um númerozinho de 2,25, que a atração da Lua é 2,25 vezes maior do que a atração do Sol, porque a Lua está bem mais perto da Terra. Então, aqui está uma representaçãozinha aqui, a Lua, e olha como a Lua, por conta dessa atração gravitacional, ela acaba puxando aqui as águas aqui da Terra em direção a ela. Tá aqui as forças aqui da força gravitacional e também vou ter a força centrífuga aí da rotação do sistema Terra-Lua. Bem, aqui, pessoal, eu até mostrei, ó, por que que ocorre 2 vezes durante o dia. Aí imagina que a Lua está parada e só a Terra está executando o seu movimento de rotação. Estou vendo a Terra de cima, que está o Polo Norte, ó, e o carinha está girando. Então, se a Lua tivesse parada, perceba que em uma rotação da Terra, né, ele vai ter 2 pré-amares, ó. Vamos começar, o carinha aqui, ó, teve a primeira pré-amar, teve a segunda pré-amar e chegou aqui, fez uma rotação. Tudo bem? Agora, o que acontece? A Lua não está parada. A Lua também gira no mesmo sentido de rotação da Terra. Então, é por isso que as pré-amares e baixa-mares, elas acabam ficando defasadas, né? O dia lunar tem 24 horas e 50 minutos, porque a Lua também está girando aqui no mesmo sentido de rotação da Terra. Tá bom? Bem, e ainda nós temos, para entender, a gente já entendeu aqui o funcionamento de pré-amar e baixa-mar, né? Que tem a ver com a posição da Lua. E agora a gente precisa entender os tipos de maré, que é quando a gente tem que ver o sistema Terra, Lua e Sol. Quando o sistema Terra, Lua e Sol estão alinhados, eu tenho as minhas marés de cisígia, são as springs ali. E quando o sistema Terra, Lua e Sol estão defasados aqui em 90 graus, eu tenho as minhas marés de quadraturas, tá? Então, quando a Lua está aqui ou aqui, eu tenho as minhas NIPs, né, que são as marés de águas mortas, né, uma maré de quadratura, e aqui eu tenho as minhas springs, que são as marés de cisígia. Tá bom? Então, basicamente é isso, assim que funciona as marés. E aqui nós temos os trechos do livro para a resolução da questão, onde vocês podem consultar. Beleza? Vamos para a próxima questão? Ainda não. Olha só, isso aqui, ó. A altura da maré é o valor da altura do nível do mar acima do nível de redução, tá bom? Acima do nível de redução e não do nível médio, tá bom? Agora sim, vamos para a próxima questão. Questão de número 7, uma questãozinha aí de EROG, do curso especial de rádio operador geral. Ele pede para a gente marcar a incorreta. Gabarito sugerido é delta. Por quê, pessoal? O sinal radiotelefônico contendo a palavra sécurité, repetida 3 vezes e pronunciada claramente em francês, anuncia que a estação vai transmitir uma mensagem que contém um aviso importante referido à segurança de uma pessoa? Não, pessoal. A mensagem sécurité, ela tem a ver exatamente com o que diz na Charlie. Você vai mandar algum aviso meteorológico importante ou algum aviso importante aos navegantes. Tá? A gente até vê lá na LAR, né, na lista de auxílios rádio, que essa mensagem sécurité, ela é enviada quando tem informações de perigo. Por exemplo, algum derrelito perigoso à navegação, quando eu tenho congelamento da superestrutura, formação de ciclone, quando eu tenho um iceberg, vento força 10, né? Então, tudo isso são situações onde eu envio uma mensagem de sécurité. Agora, quando eu quero enviar alguma informação referente à segurança de uma pessoa no meu navio, a mensagem correta aqui é a PAM-PAM, tá?
Então, aqui o gabarito correto seria PAN-PAN. Vamos ver lá o trecho do EROG? Está lá na página 41. Tipos de comunicação do serviço móvel marítimo. Né? Desses tipos de comunicação são as comunicações de socorro, urgência e segurança, que aí nós temos o Mayday, que esse sinal significa que o navio se encontra em perigo, grave ou iminente, necessita de auxílio imediato. O PAN-PAN, esse sinal indica como estação que tem que transmitir uma mensagem muito urgente relativa à segurança de um navio. O que pode confundir a gente, ó, é porque aparece a palavra segurança aqui, ó. Mas isso não tem nada a ver com sécurité, tá? É muito urgente relativa à segurança de um navio ou embarcação, qualquer veículo ou de uma pessoa. E o sécurité anuncia que um aviso importante aos navegantes ou um aviso meteorológico importante. E todas essas são transmitidas antes da chamada de segurança. Lembrando, pessoal, que tudo isso aqui é um dos tipos de comunicação no serviço móvel marítimo. A gente tem outros tipos de comunicação, tá bom? A gente tem as comunicações de movimentação de navio, a comunicação entre navios, tá bom? Operações portuárias, tem vários tipos de comunicação aí no serviço móvel marítimo. Mas, professor, o que é serviço móvel marítimo? De onde que está vindo isso aqui? Está vindo ainda lá no capítulo 1 do EROG, ó. Esse serviço móvel marítimo, pessoal, nada mais é do que um serviço mesmo que permite a comunicação através de rádio entre uma pessoa em terra e outra que esteja a bordo em qualquer parte do mundo e vice-versa. Ele se dá por meio da RENEC, a Rede Nacional de Estações Costeiras. Tá bom? Lá na LAR, a gente também vê várias informações sobre isso, sobre essas estações, quais são os alcances dela, em quais frequências elas atuam. Tá? No nosso curso lá de comunicações do Teoria Completa, a gente vê isso aqui no detalhe, tá bom? E os serviços oferecidos pelo serviço móvel marítimo. A gente tem basicamente dois tipos de serviço. Os serviços gratuitos, que são relacionados sempre à segurança do navio, tá? Ó, transmissão de aviso radionáutico, aviso rádio-SAR, meteoromarinha, e a recepção daquelas mensagens de socorro, urgência e segurança. E os serviços comerciais, né? Que você pode ligar aí para qualquer pessoa, caso você esteja a bordo, falar com alguém que esteja em terra. Beleza? Então, isso aqui é um resuminho do serviço móvel marítimo. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 8. Questãozinha de RIPEAM. A Convenção sobre Regulamento Internacional para Evitar Abarroamentos no Mar, em sua regra 9, né, canais estreitos, estabelece diversas instruções para o trânsito de embarcações em canais estreitos. Dentre as opções abaixo apresentadas, marque a incorreta. Gabarito sugerido aqui dessa questão é a letra alfa. De cara, né, pessoal? Uma embarcação que estiver navegando ao longo do canal estreito ou via de acesso deverá se manter tão próxima quanto possível e seguro do limite exterior desse canal ou via de acesso que estiver a seu boreste e não bombordo, como diz aqui, tá bom? A seu boreste. Todas as demais estão Ctrl+C, Ctrl+V lá da regra número 9. Vamos ver aqui o trecho, ó. Uma embarcação que estiver no canal, ó, no limite exterior desse canal que estiver a seu boreste, tá bom? Então, se eu tenho aqui um canal estreito, o carinha que está aqui subindo, ele vem por boreste, e o outro que está descendo também navega por boreste, tá bom? E aqui, pessoal, nós temos todos os desmembramentos dessa norma. Opa, voltando aqui. Caso eu queira ultrapassar, e eu só posso ultrapassar com a manobra da pessoa que esteja por anteavante de mim, quais são os sinais sonoros que eu preciso emitir, quando eu chego numa curva onde possa ter outras embarcações ali ocultas, quais são os sinais que eu devo emitir. Aqui no item Foxtrot, ele fala exatamente isso, fala também sobre evitar fundear no canal estreito. Então, aqui nós temos todos os desmembramentos aqui dessa regrinha número 9. Mais uma vez, todos esses slides, né, pessoal, sempre são disponibilizados para os nossos alunos, tá bom? Então, para a gente não perder mais muito tempo, vamos para a próxima questão. Questãozinha de número 9.
arte naval. Dentre os termos náuticos referentes aos cabos e sua manobra abaixo apresentadas, marque a opção incorreta. O gabarito sugerido aqui, pessoal, é bravo. Alar, né? Alar a gente já sabe, tem mais a ver com puxar, né? Então, deixar de exercer tração? Não. Alar é justamente exercer tração no cabo para executar qualquer manobra. Vamos ver aqui o que o livro fala, ó. Olha só, a segunda definição. Alar é exercer tração num cabo para executar qualquer manobra. Exercer tração e não deixar de exercer. Lembrando que brandear é folgar. Eu tenho muitos termos relacionados também a folgar, né? Eu tenho brandear, tenho dar salto, tenho aliviar, tenho arriar. Tudo isso são sinônimos de folgar ou dar um salto, né? Folgar o cabo. Gurnir é gurnir num aparelho, né? Rondar um cabo, mesma coisa que colher o brando do cabo, né? É alar um cabo ou tirar de uma talha até que ele fique portando, tá bom? Então, questãozinha mais tranquila, vamos lá para a próxima questão. Questãozinha de número 10. Com base no livro Arte Naval, de Maurílio da Fonseca, dentre as vozes de informação abaixo apresentadas e respectivas definição, marque a opção correta. Aqui o gabarito sugerido, pessoal, é Charlie. Amarra dizendo para Boreste, quando a direção da amarra estiver dizendo para um destes bordos, desde que eu esteja usando a amarra do bordo contrário. Vamos entender o que ele está dizendo. Ora, imagina que eu estou vendo de cima esse navio, tá bom? E eu estou usando aqui a minha amarra de Boreste. Eu só vou dizer que essa amarra está dizendo para bom bordo, aqui, ó, ela está passando lá por debaixo do navio, tá bom? Então, é o único caso onde eu posso dizer amarra dizendo para bom bordo, quando eu estou usando o meu ferro de boreste e ele está passando por debaixo da carena do navio e está dizendo para bom bordo, tá bom? Porque se eu estou usando essa amarra de boreste e ela está dizendo para cá, ó, ela está dizendo para o través, tá bom? Então, usando o ferro de boreste, se ele está dizendo para boreste, apesar de eu não usar esse termo, eu digo que ela está dizendo para o través. Para o bordo contrário, eu digo que ela está dizendo para bomborda, tá bom? Vamos entender aqui as demais, por que estão erradas, ó. Alfa, amarra a pique de estai. Quando a direção da amarra é perpendicular ao estai do mastro principal? Não, o que o livro diz lá é quando ela é paralela, né? Ela está na direção do estai divante do mastro. Ele não diz lá mastro principal, ele só diz mastro, e ela está na mesma direção, né? Do estai divante do mastro. Amarra a pique, quando a direção da amarra é paralela, aqui ele fez aquela clássica troca, né? Trocar aqui perpendicular por paralela, né? Aqui é quando a direção da amarra é perpendicular à superfície da água. Delta, ferro a olho. Quando a cruz está saindo da água? Não, pessoal. Quando a cruz está saindo da água, o termo certo é pelos cabelos. Pelos cabelos. Quando o ferro está a olho, quer dizer que o anete lá está saindo da água. E o ferro no escovém é quando o anete chega ao escovém? Não, pessoal. Quando o anete chega ao escovém, o ferro está em cima, tá bom? O ferro está em cima. Quando o ferro está no escovém, quer dizer que ele está todo alojado no escovém. Vamos ver aqui, ó, o trecho do livro, ó. Amarra pique de estai, amarra pique, amarra dizendo para avante, para réu, para o través, e amarra dizendo para boreste ou bomborda, quando estiver usando o bordo contrário para onde ela está dizendo. Tá? E aqui as posições do ferro. Ó. O ferro no escovém é quando o ferro está alojado no escovém. E em cima é quando o anete chega ao escovém. Beleza? Então, questão tranquila, resolvida. Vamos para a próxima questão.
Questãozinha de número 11, lá do Navegação, a Ciência e a Arte. Dentre as definições abaixo apresentadas, marque a opção incorreta. Gabarito sugerido, pessoal. Letra eco. Rumos práticos. É quando se navega em rios, canais estreitos ou águas confinadas. Até aqui está até tranquilo, né? Sendo comum orientar-se por dados do GPS. Bem, agora ele está duplamente errado, né? Primeiro, por quê? Dados do GPS numa navegação fluvial, a gente vai ver lá o trecho que diz, olha, não é muito bom se confiar em GPS, em lat-long, quando a gente está navegando no rio, tá bom? Então já começa daí o erro. E o segundo erro é que os rumos práticos, se é justamente para quem navega em rio, canal estreito em águas confinadas, basicamente é que o cara está se fundamentando em, vamos colocar assim, em conceitos práticos da navegação, tá bom? Vamos olhar lá o que o livro fala. Então, navegação astronômica, visual, eletrônica, tá tudo certinho. Navegação estimada também tá tudo Ctrl+C, Ctrl+V perfeito. A definição de rumo, que é em relação a alguma referência e a proa do navio, e rumos práticos. Quando se navega em rios, canais estreitos ou águas confinadas, é comum orientar-se por referências de terra e não por rumos dados pelas agulhas, magnética ou giroscópica. Essas direções nas quais o navio deve governar para manter-se safo de perigos são denominadas de rumos práticos. Então, não tem nada a ver com GPS. Rumos práticos é você se orienta por alguma referência de terra, tá? Alguma referência ali, vamos colocar entre aspas, prática, tá bom? E olha aqui o trecho, aqui a gente está no capítulo 1, tá? E agora a gente vai lá no capítulo 40, lá na página 1529. Olha só, esse trechinho aqui, ó. Num rio, muitas vezes é mais importante conhecer o posicionamento do navio em relação às margens do que a gente saber as coordenadas geográficas, lat e long. Por isso ele diz o quê, ó? A partir daqui, ó. Assim, uma posição geográfica precisa em termos de latitude e longitude, como obtida por GPS, pode não ser de grande valor. Então, a gente já viu que a assertiva ali está duplamente errada. E aí ele vem dizer que na navegação fluvial, a gente tem que confiar muito aí no radar, nas marcações visuais e também nas informações do ecobatímetro. Tá? Então, só lendo aqui as frasinhas que eu considero importantes. Adquire relevância a navegação por distâncias radar e esse método é até mais confiável que a navegação por marcações visuais. Não é que marcações visuais não seja bom, mas as distâncias radar são mais confiáveis que a navegação por marcação visual. E isso, se eu consigo aliar com o ecobatímetro, aí que a navegação fica bastante segura, tá bom? Então, aí o gabarito da questão, a gente viu que está duplamente errado, tá bom? Vamos para a próxima. Questão de número 12, questãozinha lá do capítulo 8 do Navegação à Ciência e à Arte. Dentre as definições abaixo apresentadas, marque a opção incorreta. Gabarito sugerido aí, pessoal, é delta. Abatimento é o caimento do navio para o bordo contrário, para o bordo contrário da guinada, no início da evolução, medido na direção normal ao rumo inicial. A explicação disso aqui, pessoal, a gente já viu lá na questãozinha lá do rebocadores portuários. Ora, se eu tenho aqui um navio e eu faço uma deflexão do leme, eu mostrei lá que surge uma força aqui perpendicular aqui à porta do leme. Essa força aqui, pessoal, olha essa componente aqui da força, ó. Então, num primeiro momento, onde ainda nem tem forças hidrodinâmicas aqui surgindo, onde a única reação são as reações inerciais do navio, a única força que surge, ó, lembra que a deflexão do leme para boreste, eu vou fazer o navio guinar para boreste. Mas essa força atuando aqui, ó, vai fazer com que o navio, em um primeiro momento, tenha um caimento
para o bordo contrário ao da guinada. Eu quero guinar para Boreste e essa força aqui está direcionada para a bomborda. Então, isso é exatamente o abatimento, que é o caimento do navio para o bordo contrário da guinada. Vamos ver lá o trecho do livro? Aqui eu tenho a curva de giro desse navio, que é em referência ao meu centro de gravidade, tá bom? E eu tenho o avanço, que é medido na direção original, a partir do momento de execute, né, onde eu defleti o leme, né, e até o navio ter guinado um determinado valor, né, o aproamento ter mudado um determinado valor. Afastamento é medido na direção normal, tá? De onde eu estava seguindo. Abatimento é o caimento para o bordo contrário. Olha só, abatimento ele deu esse ângulozinho aqui, ó. É o caimento do navio para o bordo contrário da guinada. Beleza? E aí eu tenho as outras definições de diâmetro tático e diâmetro final. Então aí a gente já viu que o abatimento é o caimento do navio para o bordo contrário, tá bom? Essa informação está lá no capítulo 8, página 200. Certo? Vamos para a próxima questão. Questão de número 13, mais uma questãozinha de Huygens. Com base no livro Navegação à Ciência e à Arte, além da cartografia náutica, do balizamento e do sistema de divulgação do nível do rio, alguns trabalhos podem ser executados no leito dos rios de corrente livre para melhorar suas condições naturais de navegabilidade. Assinale, dentre as técnicas de melhoramento abaixo descritas, aquela que não pode ser denominada como melhoramento menor ou melhoramento geral. Bem, pessoal, essa questão, se a gente parar para pensar nela, só ler o enunciado, a gente já consegue, de certa forma, até matar ela. Por quê? Ora, ele está me perguntando a opção que não é um melhoramento menor. Não é um melhoramento menor. O melhoramento menor, a gente obviamente entende que é de menor vulto, né? Ora, a limpeza do leito do rio parece ser um melhoramento menor aqui no item alfa, tá bom? Parece ser uma coisa que é relativamente fácil de ser executada. Retirada de troncos, árvores caídas, galhos, também parece ser uma coisa mais tranquila de se fazer. Poxa, dragagem se faz direto, né? Aí a gente fica na dúvida entre correção de traçado e derrocamento. Se a gente sabe mais ou menos que o derrocamento é tirar ali alguma parte mais alta, poxa, a correção do traçado do rio, poxa, imagina eu tenho um rio todo sinuoso e eu faço uma correção do traçado. Isso parece ser, num primeiro momento, uma coisa de grande vulto e não pequena. E por essa lógica, é exatamente o gabarito sugerido para essa questão. E vamos ver como que o livro confirma essa informação para a gente. Lá no capítulo 40, página 1499 e 1500. Ele diz aí que esses são esses trabalhos aí nos rios de corrente livre que podem ser feitos para melhorar a navegabilidade dos rios. Limpeza do leito, retirada de troncos, dragagem, derrocamento, correção de traçado e fixação de margens. Aí olha só, ele vem retirada de troncos, dragagem, derrocamento, e depois ele pega e solta esse parágrafo. As técnicas de melhoramento acima descritas são denominadas de melhoramentos menores ou de melhoramentos gerais e têm o propósito de facilitar as condições naturais de navegação ao longo de determinada hidrovia, sem, porém, a preocupação de criarem novas condições de navegabilidade para o uso de novos tipos de embarcação. Por outro lado, a gente tem as técnicas, né, os melhoramentos maiores, que obviamente vão visar criar novas condições de navegabilidade, né? E ele pega e diz, ó, a correção do traçado, dando ao curso do rio curvas devidamente concordadas, larguras adequadas e a consequente fixação da margem, constitui um exemplo dessa técnica. Então, só pela lógica, pelo enunciado da questão, a gente consegue já matar ela, né? E também, só mais um parênteses que eu acho interessante a gente falar, olha só, limpeza do leito e retirada de tronco, a gente já vê que é a mesma coisa, né? Então a gente já mata duas assertivas, né? Ou porque se fosse alfa, a questão seria anulada, né?
Então, aí a gente já começa tirando duas possibilidades aí de marcar, tá bom? Então, o gabarito sugerido ficou letra Bravo, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questãozinha de número 14. Com base no livro Principles of Naval Architecture, a cavitação é um fenômeno observado em hélices em revoluções elevadas e críticas, quando ocorre uma quebra progressiva do fluxo e uma consequente perda de empuxo. Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que não pode ser considerada um efeito da cavitação. Só essa aqui também, se a gente ler o PNA pelo menos uma vez, a gente já sabe, consegue matar essa questão. Ora, a cavitação impedir que o navio alcance uma velocidade desejada, não só pelo PNA, mas isso também aparece essa informação no Naval Ship Handling, né? O item Charlie, barulho da cavitação, sim, por conta lá do re-entrant jet, né? A implosão das bolhas de cavitação. Vibração, obviamente, a erosão, né? Do hélice, né? A pitted surface, que acontece por conta da implosão das bolhas de cavitação. Só nos resta marcar o item bravo. Perda momentânea do governo não faz muito sentido, né, pessoal? Então, o gabarito sugerido também é bravo. Olha só, lá na seção 7 do PNA Propulsão, página 171, ó, a cavitação é um fenômeno encontrado em propulsores altamente carregados, nos quais, além de determinadas revoluções críticas, há uma quebra progressiva no fluxo e uma consequente perda de empuxo. Na sua forma mais extrema, ela pode impedir que o navio alcance uma determinada velocidade. Antes desse estágio, entretanto, ela já se manifesta por ruídos, vibração e erosão das pás do propulsor, dos struts, né? São os pés de galinha, e dos lemes. Então, está aqui bem no comecinho do PNA, dessa seção 7 aí, a seção de cavitação. Olha só, pessoal, até aqui a gente já viu uma coisa bem interessante. Repare, eu já estou na questão 15, tá? Só faltam mais 5 questões. Eu já devo ter resolvido umas 3, 4 questões de Miggins, de navegação, e só uma questão de PNA. Isso é uma tendência que vinha ocorrendo nos processos seletivos, uma redução do número de questões de PNA e um aumento do número de questões de navegação. Então, a gente vê que isso acaba se confirmando aqui nessa provinha aí para o remanejamento dos práticos, tá bom? Então, vamos lá para a questão de número 15. Tendo como referência a Norman 204, que é a nossa antiga Norman 8, assinale a alternativa correta. Bem, pessoal, para resolver essa questão, de fato, a gente precisa ler a Norman 204, a versão mais atualizada da Norman 8. Por quê? O gabarito sugerido nela é bravo. E essa informação só existe na nova versão aí da Norman 8, ou seja, só existe aqui na Norman 204. É interessante, eu vou ler todas as assertivas para a gente comparar depois com o que a Norman fala. No item alfa, as condições de uso de rebocadores e de uso obrigatório facultativo deverão ser estabelecidas pela autoridade marítima, em coordenação com a autoridade portuária. Bem, pessoal, esse item alfa, no primeiro momento, ele até parece estar assim, mais ou menos correto, tá bom? O que está errado nele? Lá na norma, ele não diz que isso tem que ser em coordenação com a autoridade portuária. Ele só fala que as condições de uso de rebocadores deverão ser estabelecidas nas NPCPs ou NPCFs. Né? E NPCP e NPCF é justamente uma norma e procedimento da Capitania dos Portos. A Capitania dos Portos não deixa de ser a nossa autoridade marítima, né? Então ela, vamos dizer que até aqui, né, parece que está certa, mas por conta desse finalzinho aí, ela tá mais para errada, tá bom? Vamos na Charlie.
Em que pese as vantagens apresentadas pelos rebocadores azimutais ou cicloidais em relação aos rebocadores convencionais, nem sempre os primeiros estarão disponíveis. Fato este que não deve impedir o aproveitamento dos rebocadores convencionais que serão empregados da melhor forma. Para o equacionamento dessa questão, o prático? Não, pessoal. O capitão dos portos. Lembra, aqui eu estou. Esse trecho da norma, ele está criando normas e procedimentos, né, lá para a movimentação, para o gerenciamento ali do porto, das manobras. Então, aqui eu ainda não estou falando muito de prático. Eu estou falando como que o capitão dos portos, aliado com a administração dos portos, a autoridade portuária, eles vão criar regras as quais o prático e o comandante do navio devem seguir minimamente. Tá? E é exatamente por conta dessa palavra mínimo, tá, que o item eco, pulando aqui a priori o delta, o item eco está falso. Olha só, a movimentação de navios impossibilitados de manobrar com seus próprios recursos, de ou para uma área de fundeio, deverá ser sempre feita com o número máximo de rebocadores previstos. Não, pessoal. Lembra, a NPCP, NPCF, ela vai nos dizer um número mínimo nos quais eu devo seguir pelo menos ele. Tá? Então, se a NPCP e a NPCF me diz um intervalo ou um número mínimo de rebocadores, o mínimo que eu posso seguir é aquilo, né? E não o máximo que eu posso seguir. Então, é por conta dessa palavrinha máximo que esse item eco parece estar errado. E voltando aqui para a delta, as instruções sobre a solicitação do serviço de praticagem encontram-se estabelecidas lá na Norma 311, onde constam seus limites, as associações dos práticos ou práticos autônomos com seus endereços, telefones e frequências de chamada. Para quem já leu a Norma 11, você viu algum número de algum prático nela? Você viu onde é que está funcionando a atalaia de determinada ZP, lá na Norma 311? Então, pessoal, obviamente que esse item delta é um dos primeiros que a gente descarta, porque essas informações não constam lá na Norma 311. Isso aqui vai ter lá nas normas e procedimentos, tá? Lá nas NPCPs ou NPCFs. E aí, pessoal, a gente marca por eliminação, caso a gente não lembre, tá? Esse item bravo, que só está aí na nova versão, aí na Norma 204. Olha só os trechos, ó. As instruções para a solicitação de serviço de praticagem encontram-se estabelecidas na NPCP. Serviço com rebocador. A NPCP estabelecerá as condições de uso de rebocadores, se de uso obrigatório ou facultativo, prevendo, se necessário, o número mínimo de rebocadores para as manobras. A gente vinha aqui para as situações especiais, né, onde eu tenho o número mínimo que deve ser seguido, e em que pese as vantagens dos rebocadores azimutais, tal, o CP buscará um entendimento prévio com os representantes da administração dos portos, empresas de praticagem e outras organizações afins. O que ele está dizendo? Naquele porto só tem rebocador convencional, então a capitania dos portos, o capitão dos portos, ele deve fazer aí um entendimento prévio com os práticos e administrações dos portos sobre as limitações aí desses rebocadores, tá bom? E, para finalizar, lá no item 6.2, está lá na página 6.1, aqui em cima, ó, a gente pode ver, ó, todas essas informações que eu falei que está 3 ponto alguma coisa, está na página 3.1, e essa aqui está lá na página 6.1, ó, operação de comboios. Ó. De acordo com as peculiaridades e características de cada AJ, as regras específicas afetas ao dimensionamento e operação de comboios serão descritas nas NPCPs e NPCFs, baseadas nesta norma, levando em consideração as características geográficas, hidrográficas, ambientais e regras especiais das hidrovias, incluindo as medidas de controle. Tá bom? Então, por isso que o gabarito ficou bravo, se eu não me engano. Até voltar aqui. Bravo, isso mesmo. Vamos para a próxima questão. Questãozinha aí de BTM. De acordo com o livro Breaching Management, ao se traçar uma derrota na carta, a distância segura das áreas proibidas precisa ser considerada.
Assim sendo, é necessária uma margem de segurança em torno das áreas a serem evitadas. Deste modo, as margens de segurança determinarão até que ponto o navio pode se desviar da sua derrota e permanecer em águas seguras, podendo sua tolerância ser ampliada caso gabarito sugerido é eco. As alternativas Alfa, Bravo e Charlie estão corretas. Lembrando lá, né, pessoal? Antes de traçar a derrota na carta, eu tenho que traçar aqui, né, as minhas no-go areas, tá? Que são achuradas aqui, ó. Coloco aqui as minhas no-go areas, tá? Que via de regra, dependendo lá das condições, se ele está sujeito a pitch, roll, squat, tudo mais, a amplitude de maré, vai ser calado, mais 10%, tá? A rigor, sim, num primeiro momento, a gente coloca aqui, né? E depois de traçado as no-go areas, eu venho e traço aqui, né, as minhas margens de segurança, com base em alguns pontos aqui característicos, tá? E a área dentro das minhas margens de segurança é o que eu chamo de área segura, tá? Onde o navio pode navegar. Bem, o traçado das minhas margens de segurança, onde eu traço elas? Vai depender de 4 itenzinhos lá, né? Da dimensão do navio, da acurácia dos sistemas de navegação, da manobrabilidade do navio e das tidal streams, né? Das correntes de maré, tá? Corrente de maré. Isso vai me dizer onde eu traço inicialmente as minhas margens de segurança, que via de regra vai ser calado do navio mais 20%. Agora, a questão não está perguntando isso aqui. Tudo isso aqui, entre aspas, a gente pode jogar fora para resolver a questão. Ele está perguntando quais são os casos onde eu aumento a minha margem de segurança, ou seja, a minha área segura vai ficar menor, né? Trazer isso aqui para cá, ó. Eu só vou fazer isso, pessoal, quando o navio está sujeito a pitch, né? Roll e squat, né? Quando o navio entra em freshwater, ou seja, em água doce, o navio entra em freshwater, quando o survey, né, ou seja, as cartas náuticas são velhos, né? Survey is old. Então, são mais esses itenzinhos aqui que vão fazer com que eu aumente a minha margem de segurança. E é tudo que fala no item Alfa, Bravo e Charlie, ó. Os levantamentos hidrográficos desatualizados, o navio está sujeito a balanço, caturra e squat, e o navio passa a navegar em água doce. Então, por isso que o gabarito sugerido é letra eco, tá bom? Isso aqui está lá no capítulo 3, página 18 do BTM. A gente pode ver, ó, o primeiro lá no traçado das margens de segurança e depois por que que eu posso aumentar lá aqueles 20%, tá bom? Os 4 itenzinhos aí que a gente falou. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão de número 17, Alfa 960. Ela estabelece diversas recomendações para o treinamento e certificação e sobre os procedimentos operacionais para os práticos recomendados à autoridade de praticagem competente. No caso brasileiro, né, a nossa querida DPC, como representante da autoridade marítima lá para a segurança do tráfego aquaviário, lembrando que esse termo segurança do tráfego aquaviário, ele já está um pouco desatualizado, né, conforme a nova portaria que substituiu a portaria 156, a portaria 37, né, e decidiu incorporá-la lá na Norman 311, que são as normas da autoridade marítima para o serviço de praticagem. Dentre as regulamentações técnicas abaixo listadas, assinale a alternativa correta que se encontra exclusivamente na Norman 311, mas que não está amparada lá pela resolução Alfa 960 da IMO.
O gabarito sugerido aqui, pessoal, é o item Charlie. Por quê? Ó? Primeiro, para a gente entender, ó, lá na IMO 960, ele fala sim que deve existir um curso de atualização dos práticos que deve ser feito a cada 5 anos. Ele fala que o prático deve se apresentar lá na faina com aptidão física e mental, né? Tem que fazer lá ir na medicina do trabalho, trienal, bienal ou anualmente. Isso lá esse trienal, bienal e anualmente lá na Norma 311, mas ele fala isso também na 960. O item delta, da qualificação do praticante de prático, ele fala que ele tem que ter um treinamento em concomitância ali com as entidades de praticagem da região. E ele também fala de uma questão de recuperação da habilitação. Mas em nenhum momento na Alfa 960 ele entra no mérito de elaboração de uma escala de rodízio única do serviço de praticagem. Isso é uma questão que foi abordada apenas aqui na Norma 311. Vamos ver aqui os trechos, pessoal. Ó, Alfa 960, lá nas páginas 3, 4 e 5. Ó. A Competent Pilotage Authority, aqui no item 2.3.1. Tá? 2.3. A CPA, em cooperação com as associações locais ou nacionais de prático, deve, ponto 1, estabelecer os requerimentos de entrada e desenvolver padrões para obter o certificado ou licença para performar os serviços de praticagem dentro da área de sua jurisdição. Mais para frente, ele até fala, ó, no item 5.2, ó, os padrões para treinamento inicial devem ser projetados para desenvolver no prático em treinamento as habilidades e conhecimento determinados pela CPA que são necessárias para obter o certificado como prático. Então, tudo isso aqui, pessoal, ele está falando ali daquele estágio, né, do programa de qualificação do praticante de prático, para ele virar prático lá no final. Tá bom? Continuando, lá no item 4.1, Medical Fitness, eu já estou falando do prático, né? Cada prático deve satisfazer os requerimentos, né, da CPA em relação à sua medical fitness, né, a sua condições físicas e mentais, né? Particularmente relacionados com o quê? O campo de visão, audição, physical fitness, tá? Então, tudo isso o prático deve satisfazer, tá bom? E mais para frente, falando agora sobre o nosso ATPR, item 6.1, de maneira a garantir a contínua proficiência dos práticos e atualizar o seu conhecimento, a CPA, né, que no caso é a DPC, deve garantir que, em intervalos regulares não excedendo 5 anos, os práticos na sua jurisdição tenham conhecimento de navegação, tenham lá a questão médica até, né? E tenham o conhecimento aí tanto das legislações internacionais e nacionais, tá? Então, aqui é tudo isso que é abordado no ATPR. Olha só, vamos ver lá na Norma 311, ó, qualificação do praticante de prático. A gente já sabe, né, do programa de qualificação do praticante de prático. Deve ser dado entrada lá para fazer o exame em 18 meses, porque a validade lá do certificado de praticante prático é de, no máximo, 21 meses, né? Exame médico e psicofísico que o prático deve fazer, né? Ele deve ir lá na medicina do trabalho, a gente tem toda uma historinha aí falada lá na Norma 311. Sobre a recuperação da habilitação, a gente sabe que existe um plano de recuperação conforme o prático deixa de cumprir o plano de manutenção da habilitação dele, né? Aí tem a questão do período por um quadrimestre, tem que fazer 50% como prático assistente e depois não desobriga ele de fazer o resto das fainas, e de 2 a 5 quadrimestres ele tem que fazer 75%, né? E a questão da atualização dos práticos do ATPR, né? Que ele até cita a Alfa 960, e ele fala aí do prazozinho aí de 5 anos, a contar de janeiro de 2005, e que é o CONAPRA que vai gerenciar essa realização aí, vai prestar DPC anualmente até 15 de dezembro as informações, né?
as dificuldades e a relação dos práticos que realizaram o curso, tá bom? Então, assim a gente mata mais essa questão. Vamos para a próxima. Questãozinha de número 18. Conforme estabelecido na Norman 602, que é a nossa antiga Norman 26, para a gente decorar o bizu já está feito, ó. É só trazer esse 2 para cá, ó. Norman 602 está falando de Norman 26. Os usuários do serviço de tráfego marítimo deverão, nos limites do mar territorial, cumprir as orientações e instruções emanadas do VTS, a menos que um comandante de navio considere que existam razões contraditórias de segurança ou proteção do meio marinho. Neste escopo, não é correto afirmar. Gabarito sugerido, pessoal. Item Charlie. Ora, as instruções emitidas por um operador de VTS, pessoal, são orientadas quanto ao efeito desejado. Efeito desejado. Ele até fala, né, que o cara deve mandar uma informação, ó, há um alto fundo pela sua proa, águas seguras a boreste. Ele não disse que é para o cara guinar para a boreste, né? Ele só diz, ó, tem um perigo na tua frente e tem águas seguras ao teu boreste, né? É diferente de ação a empreender, que é, ó, guinar para bom bordo para evitar um alto fundo pela proa. Então, o VTS não emite mensagens do tipo ação a empreender. Tem exceções, né? Caso ele considere ser imprescindível mandar e que seja pedido pelo navegante, tá? Mas, via de regra, o operador de VTS não manda mensagens do tipo ações a empreender. Todas as demais, pessoal, estão corretas. A gente chama atenção para Alfa e Bravo, que basicamente é a mesma coisa, né? Que o VTS não tem papel, ele não interfere na relação prático-comandante. Assim como, em nenhum momento, a presença de um VTS tira a responsabilidade do comandante pela segurança da sua embarcação, tá bom? E a Delta e Eco, a gente já sabe, né, pô, que o representante da autoridade marítima para o serviço de tráfego é a DHN, e que o VTS ele pode contribuir aí para um aumento da eficiência das atividades portuárias. Bem, essas informações estão lá nas páginas 11, 12 e 32. Nesse primeiro trecho, eu trago que a DHN é o representante da autoridade marítima para o VTS, a concepção do serviço, e aqui no finalzinho, ó, na verdade, essa listinha ele diz das funções principais do VTS, e aqui no finalzinho ele diz que, adicionalmente, o VTS pode contribuir para o aumento da eficiência das atividades portuárias. Tá bom? Continuando, interação com o tráfego marítimo. O VTS ele não tem que interferir na decisão final do comandante, né, na responsabilidade do comandante sobre todos os aspectos de operação do seu navio, e não está dentro da concepção do VTS a substituição do serviço de praticagem. E até ele fala, ó, que as instruções emitidas são orientadas para o efeito desejado e não ações a empreender, tá bom? Salvo em circunstâncias excepcionais, quando solicitado pelo navegante ou em caso de perigo extremo, tá? Só que mesmo assim, a responsabilidade final está a cargo do navio, tá bom? Então, todas essas alternativas que foram cobradas são frases bem bacanas aí da Norman 602. Beleza? Vamos para a questão 19, mais uma questãozinha de migas, tá? Que está corroborando com aquela informação que eu falei para vocês, mais questões de navegação, menos PNA. Com base no livro Navegação, a Ciência e a Arte, assinale a opção que apresenta a sequência correta dos melhores métodos para a obtenção de uma posição, usando o radar, por ordem de maior precisão para menor precisão. Bem, pessoal, isso aqui é uma listinha que aparece lá no capítulo 14, né, onde ele vem construindo, dizendo que as distâncias radar são bem mais precisas que as marcações radar. Por isso, a gente deve dar prioridade a elas. Então, que o melhor método é quando eu alio as distâncias radar com as marcações visuais, tá? Então, já sei que o melhor aqui é o item 3. Ora, se
Agora eu estou usando só radar, né? Usando só radar, então é o cruzamento de distâncias radar. Só pode ser o próximo. Então já tenho só 3, 1. E aí eu já mato a questão. Gabarito sugerido é o item delta. Então, primeiro, distâncias radar, marcações visuais. Depois, cruzamento de distâncias radar. Depois, cruzamento de distâncias radar e marcações radar. E, por último, o cruzamento de marcações radar. Olha só, capítulo 14, páginas 460 e 461. Está aqui a nossa listinha. Ó. Distância radar e marcação, cruzamento de distâncias, distância e marcação, cruzamento de marcações. Respondendo agora à última questão da nossa prova aí de remanejamento dos práticos da ZP 07. De acordo com a resolução IMO Alfa 918, lá do SMCP, devem ser utilizadas com a maior frequência possível, em preferência a outras formulações semelhantes. Desta forma, pretende-se que tornem uma linguagem segura e aceitável. Assinale a frase padrão, né, que contém uma impropriedade em sua linguagem. Pessoal, talvez essa tenha sido a questão mais difícil aí dessa prova. Por quê? Olha só o nível de detalhe. A priori, parece que todas as frases estão certas, mas a gente precisa marcar uma, né? E o gabarito sugerido é bravo. E olha só por que que foi esse o gabarito sugerido. Aqui eu tenho lá no SMCP, nesse item alfa 1 4.2, né? De embarque e desembarque do prático. Olha só essa frase de número, essa frasezinha aqui, de número 21, ó. Alter course to, a gente sabe que 3 pontinhos eu devo completar, e aqui é uma sugestão que eu devo adicionar, né? E eu tenho cardinal points, pontos cardeais. The pilot boat cannot clear the vessel. E olha o que o cara falou, ó. Alter course to 150. Isso aqui é ponto cardeal? Não. Então aqui, pessoal, eu só posso adicionar pontos cardeais. Então, outer course to north, outer course to east, to south, to west. Tá? The pilot boat cannot clear the vessel. Então, por isso que o item bravo está incorreto. Tá bom? E assim, pessoal, nós finalizamos a correção da prova de remanejamento dos práticos da ZP 07. Como de costume, no final dos nossos slides, a gente sempre traz aí um resumo do nosso gabarito. Mais uma vez, pessoal, fiquem à vontade para mandar mensagens, para acessar o nosso site lá da BZ Praticagem, mandar mensagens, entrar em contato com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução do nosso gabarito sugerido. Fiquem sabendo que os nossos encontros dias de sábado no curso de exercícios são sempre nesse molde. Tá? A gente lê a questão, traz a nosso gabarito sugerido e mostra os trechos que fundamentaram a elaboração da questão. A gente pôde ver também que o nosso curso está bem condizente com o que está sendo cobrado. Tá? A gente sempre tenta fazer as nossas questões muito baseadas nessas poucas informações que a gente tem aí sobre o processo seletivo. Mas, em resumo, eu espero que vocês tenham gostado e fiquem à vontade para mandar mensagem. Eu encerro aqui a nossa transmissão e Bravo Zulu!